Amém, irmãos. Amém. Aleluia. O tema da mensagem dessa noite é Cristo, esperança. Jesus Cristo é a esperança para a nova geração. E antes de começar a mensagem, quero só fazer uma comunicação. Oficialmente, né, a gente tem falado, né, já conversei com o pastor, a gente até ia falar com o pastor para a gente comunicar com os irmãos hoje cedo. Eu acho que a grande maioria dos irmãos já sabem, né? Mas para aqueles que não sabem, a Sara está grávida, tá? Isso aí não é só polenta, né? Mas em janeiro, tá? Então a gente tomou uma decisão, né? Em janeiro a gente vai estar de mudança, estaremos mudando, né? Um cadinho para longe. O pastor já me comparou com Jacó, né? Mas nós vamos estar mudando para Minas, né? Para Minas Gerais em janeiro. Então, temos aí uns 3 meses para incomodar os irmãos ainda, tá bem? Peço, irmãos, que orem por nós, né? É algo que está no nosso coração já há algum tempo, né? Há alguns anos que a gente comenta sobre isso, né? Mas a gente crê que cada coisa acontece no tempo de Deus, né? E a gente sentiu isso no coração, sentiu essa paz, né? Na verdade, nada sentiu essa paz no coração, né? Que se ela não sentir a paz no coração, não acontece nada, né? Então ela sentiu a paz no coração, quer ir lá experimentar Minas. Então peço, irmãos, que estejam orando por nós, né? São aí 3 meses de muita coisa, muitos ajustes. Será uma fase radicalmente nova, mas cremos que, assim como Deus tem nos abençoado até agora, Ele continuará nos abençoando. Amém? Amém. Vamos à mensagem dessa noite. Jesus Cristo é a esperança para a nova geração. Quando falamos nova geração, nesse contexto, como o pastor já adiantou, nós estamos pensando nas crianças, né? Estamos pensando nas crianças, estamos pensando nos jovens, né? Nos adolescentes e jovens. As crianças já foram para o culto infantil com 2 adolescentes, né? Com a Aline e com a Sofia. E aqui eu tenho adolescentes e jovens, mas tem uma grande maioria de adultos, de pais, né? Então é para vocês que eu vou endereçar a mensagem dessa noite. O tema da nossa mensagem é a divisa, né? É a divisa que espero que você já saiba de memória. Se não saiba, memorize, porque esse é um texto, um versículo bom para você memorizar. Vamos lá? Atos capítulo 4, verso 12, que diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tem aqui a nossa versão da nossa divisa, né? A versão da nossa divisa. Quando eu estava pensando nesse texto, a ênfase que me veio e me falou ao coração é a expressão inicial do versículo. Não há nenhum outro nome, né? Na minha versão começa assim, ó, não há salvação em nenhum outro, né? Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando o texto começa dizendo em nenhum outro há salvação, o texto dá uma ênfase. E a ênfase é: não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem outra possibilidade, não tem outra alternativa. A expressão religiosa, ela não é politicamente correta. Tem gente que adora fazer isso, né? É uma coisa muito bizarra. Quando você pega um cristão com um budista e fala, não, tudo é Deus, tudo está certo. É a coisa mais sem noção que existe. Porque, na verdade, toda expressão religiosa, ela é exclusivista. Isso não é diferente com a palavra do nosso Deus. Em nenhum outro há salvação. Não há outro jeito. E
Diante disso, eu quero que você pense na responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Na responsabilidade que pesa sobre nós como pais, como líderes. De conduzir uma nova geração a Jesus, sabendo que só tem um jeito. Quando tem os 10 jeitos, fica legal, né? Quando você tem 10 caminhos para chegar a um determinado lugar, é mais fácil, não é? Se está meio ruim para aqui, a gente vai por ali, a gente dá um jeitinho, a gente faz um ajuste, né? A gente vai lá no Google Maps lá e pede para buscar outra rota, né? Ele recalcula o trajeto, mas quando só tem um jeito, um caminho, é isso. Se não funcionar por esse caminho, o fracasso é total, é absoluto. Isso então traz uma responsabilidade muito grande sobre nós. E é por isso que essa mensagem eu estruturei em 3 atos. E o primeiro deles é o texto. O segundo é o caos. E o terceiro é a esperança. E o texto é um texto que eu escolhi, que dá um pouquinho a dimensão do que significa dizer em nenhum outro há salvação. Então eu quero que você leia comigo, vai lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Só apenas 2 versos. Mateus 7, 13 e 14. Se encontrou, diz um amém. Amém, aleluia. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: Jesus diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Mais uma vez, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Deus, nos dada nessa noite. Que o Teu Espírito Santo nos conduza ao conhecimento dessa verdade. Que essa palavra edifique as nossas vidas. Que essa palavra, ó Deus, fale aos nossos corações e nos faça comprometer, ó Deus, em viver e em praticá-la diariamente. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao primeiro ato da mensagem, o texto. É um texto bem simples que eu peguei, né? Talvez você tenha pensado, pastor, não tem nada de mistério aqui. Mas mesmo assim, já que falamos da nova geração, talvez você precise explicar isso para o seu filho, né? Para a criança. Então vamos lá, eu destaquei 5 pontos aí nesse texto, em que Jesus diz: entrem pela porta estreita. Quando Jesus fala entrem pela porta estreita, a porta aqui, Jesus está pensando na porta de uma cidade ou na porta de uma casa. A palavra aqui descreve, né, tanto uma coisa como a outra. Lá num texto paralelo aqui em Lucas, a palavra lá é diferente. A palavra lá é especificamente a porta de uma casa. Então você pensa numa porta ainda menor. Essa palavra que é usada aqui em Mateus, ela significa tanto a porta de uma casa, poderia ser também um portão, a porta de uma cidade. Mas o fato é que essa porta é estreita, né? Comparada ao ambiente a que ela dá acesso, é uma porta estreita. E ela é uma porta estreita porque você não consegue entrar por ela de qualquer jeito. Você não consegue entrar por ela carregando qualquer coisa. Você precisa fazer alguns ajustes, você precisa deixar algumas tralhas fora. Você não consegue entrar por essa porta. Recentemente eu arrumei uma escrivaninha, né? E lá na casa em que eu moro, a porta é estreita.
né, e eu tive que fazer uma arte lá para botar a escrivaninha lá dentro. Quando a porta é estreita, acontece isso. Você tem que dar um jeito, né? Você tem que desmontar, você tem que levantar, virar do avesso. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a porta que conduz à vida eterna é estreita. Você não entra por ela de qualquer jeito. E aqui você já pensa nos nossos filhos. Você já pensa nos nossos jovens, já pensa nos nossos adolescentes. Eu preciso, quando eu penso que Jesus é a única esperança para a nova geração, isso nos traz a responsabilidade de capacitá-los para que eles entrem pela porta estreita. Porque se eles não fizerem os ajustes devidos, eles não vão conseguir entrar pela porta estreita. Eles vão caçar uma porta mais larga. O segundo ponto é que Jesus fala do caminho. Em toda a literatura judaica e cristã é muito comum a figura dos dois caminhos. E aqui Jesus fala do caminho espaçoso e do caminho apertado. Algumas versões colocam até o caminho estreito, mas a palavra aqui mais exata é o caminho apertado. E Jesus descreve os dois caminhos. O caminho, seja ele espaçoso ou apertado, é uma forma de viver. É um estilo de vida. Há pessoas que vivem num caminho espaçoso. Mas Jesus nos chama para andar por um caminho apertado. Eu acho que você consegue imaginar isso bem. Andar por um caminho espaçoso é mais tranquilo, não é? Avenidas largas. Lá em Minas Gerais, quando meus irmãos, meus parentes vieram para cá, todo mundo, né, principalmente em Medianeira, onde eu morava primeiro, todo mundo notava as avenidas largas. Medianeira é uma cidade bem planejada, né, em que todas as avenidas são bem largas, são calçadas bem largas. Lá em Minas, né, você já pensa naquela imagem de Ouro Preto, de Diamantina, cidades bem antigas, em que a rua, antigamente só passava cavalo, né? Então as ruas é tudo estreitinha, né? As calçadas é meio metro de calçada. É muito bom andar numa estrada larga, numa pista com 3 faixas de rolamento. Você pode andar à vontade, você pode andar fazendo zigue-zague. É muito mais incômodo andar numa rua estreitinha. Aquela rua que se estaciona um carro, você tem que meio que subir na calçada e passa ali, ó, a 2 centímetros do para-brisa. Aquele caminho estreito que se vem alguém na direção, você tem que pular para fora para a pessoa passar e para você ir. Você anda se esbarrando, se acotovelando. É muito interessante que Jesus descreve a vida cristã como um caminho apertado. Já andou num ônibus bem apertado? Mas aquele assim que se você tirar o pé do chão, você não coloca de novo, né? E tal, e gente tal, e se esfregando, e aquela coisa se segurando ali, né? Eu que durmo bem, dá até para tirar um cochilo, que você encosta em alguém, vai. É difícil, Padre Léo, né? É complicado. Por isso que eu estou indo para Minas e não para São Paulo, porque não dá, né? Daquele metrô apertadíssimo e tal. Se você quer uma visão da vida cristã, é como andar num metrô no horário de pico. Por quê? Porque quando o metrô está bem vazio, você pode sentar, abrir as pernas, se espreguiçar, vai até o churrasco, fica à vontade. À vontade. E já quando se fala da vida cristã, não dá para pensar em viver à vontade. Pensou o que isso quer dizer? Nós estamos preparando os nossos jovens para viver uma vida cristã em que não dá para viver à vontade. E muitas vezes nós estamos apresentando para eles um evangelho de um caminho espaçoso. E isso é muito sério.
A terceira figura que aparece aqui é que Jesus diz que o caminho espaçoso conduz à perdição. É muito interessante que Jesus não diz que o caminho espaçoso conduz ao inferno. Obviamente, o inferno está implícito aqui na figura de perdição. Mas o inferno aqui é apenas o ponto derradeiro, o ponto final. O caminho espaçoso conduz a uma vida de perdição, em que perdemos, em que a pessoa perde tudo aquilo que Deus oferece para ela, em que a pessoa perde as bênçãos de Deus, perde os valores de Deus, perde a experiência com Deus, perde a esperança que Deus nos dá. Uma pessoa que anda por um caminho espaçoso tem uma vida de perdição, em que ela perde todos os benefícios que Deus nos dá através de Jesus Cristo. E tem muita gente vivendo uma vida de perdição, porque mesmo se dizendo crente, quer andar num caminho espaçoso. E isso é muito sério. O quarto ponto que aparece aqui, a quarta figura, é vida. Jesus diz que o caminho apertado conduz à vida. E eu já imagino um adolescente dizendo, mas como conduz à vida? Eu tenho vida. Não, você não tem vida. E isso é uma das coisas radicais que aparece na palavra de Deus. Vida é diferente de existência. Você existe. Você existe, pura e simplesmente. Vida de verdade, só temos em Deus. Vida real, só temos em Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala, eu sou a vida. Se você quiser viver de verdade, você tem que viver em mim. Você tem que permitir que eu viva em você. Você tem que andar no caminho apertado. Mas aí eu queria ilustrar melhor isso. E a coisa mais incrível que acontece nesse texto é como Jesus termina ele dizendo: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu estava pesquisando sobre esse texto e encontrei um texto intitulado exatamente assim: o caminho dos poucos. Pode ser, é no slide anterior mesmo. O caminho dos poucos. A fé cristã é o caminho dos poucos. Cristo é a esperança para a nova geração, mas Cristo é o caminho dos poucos. E aqui começa a pergunta mais incisiva desse sermão: os nossos jovens estarão entre os poucos? O seu filho estará entre os poucos? Quando Jesus diz que são poucos os que entram pela porta estreita, Jesus está retomando algo que aparece abundantemente em todo o Antigo Testamento. E aí eu quis explicar um pouco melhor como que surge essa questão do caminho dos poucos. De por que a fé cristã, a vida em Deus é o caminho dos poucos. E aí eu peguei alguns exemplos no Antigo Testamento. E o primeiro deles, aproveitando uma conversa que eu tive com os jovens e adolescentes na sexta-feira, é o exemplo que temos com Caim. Antes de Caim pecar e matar o seu irmão, a Bíblia diz que Caim e Abel ofereceram uma oferta a Deus. E que Deus não se agradou da oferta de Caim, e se agradou da oferta de Abel. Mas, no entanto, Caim ficou furioso, Caim ficou desgostoso, Caim ficou com inveja. E então Deus vem até ele e diz algo muito interessante. Deus fala com Caim: o pecado está à porta do seu coração, cumpre a ti dominá-lo. Teve uma galera que ficou escandalizada quando eu falei certa vez que a mesma mensagem serve para todos nós.
é o caminho dos poucos, porque quantos estão dispostos a dominar o pecado que está à porta do coração? Quantos? Caim fracassou, e gerações e gerações e gerações têm fracassado no desafio de dominar o pecado que jaz à porta do coração. É por isso que é o caminho dos poucos. O segundo exemplo que eu tenho está na lei. Deus chama o povo de Israel, liberta o povo de Israel do Egito e começa a transformar a nação de Israel numa nação santa. E a base para Israel ser uma nação santa aparece lá em Levítico 19:1, em que Deus diz ao povo: sede santos como eu sou santo. Você pensa assim, nossa, mas tem que pegar tão pesado. É por isso que é o caminho dos poucos. Sede santos como eu sou santo. Não tem meio termo. Percebe como o caminho é apertado? Que liberdade tem de ação num caminho em que a ordem é ser santo como Deus é santo? Estamos preparando os nossos jovens e os nossos filhos para que no mundo cada vez mais podre, eles sejam santos como Deus é santo. O terceiro exemplo que eu tenho, ainda no povo de Israel, na jornada para a terra prometida, o Monte Ebal. O Monte Ebal simboliza todas as advertências de Deus. O caminho é tão apertado que uma das coisas que mais acontece em todo o Pentateuco, desde Êxodo até Deuteronômio, são as advertências à obediência. Você vai encontrar esse subtítulo em vários capítulos em todo o Pentateuco. Advertências contra a idolatria, advertências pela obediência. E isso se repete várias e várias e várias vezes, ao ponto de Deus consagrar um monte em Israel para as maldições. É o Monte Ebal. Do Monte Ebal são lançadas maldições. Maldito aquele que não obedecer à lei. Maldito aquele que não guardar o sábado. Maldito aquele que não honrar pai e mãe. E por aí vai. O caminho é tão apertado que Deus coloca um monte para que as pessoas olhassem para aquele monte e se lembrassem das maldições. Percebe como é sério isso? O quarto exemplo que eu tenho é com Josué. Após Moisés, Josué assume a liderança do povo. Josué já é um homem de Deus. E mesmo assim, quando Deus fala com ele após a morte de Josué, a primeira coisa que Deus fala com ele é: não desvie do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. O simples fato de Deus falar para Josué não se desviar nem para um lado nem para o outro, já implica que há forças que estão te empurrando para fora desse caminho o tempo todo. Que há caminhos mais acessíveis, que há caminhos mais atraentes, que há caminhos mais aprazíveis. Já implica que Josué, mesmo já sendo um homem de Deus e maduro, que ele ainda é tentado a se desviar desse caminho todo o tempo, todo dia, todo dia. E não está no meu esboço, mas eu já me lembro da primeira das teses de Lutero. E a primeira tese é, não me lembro a expressão correta, mas é que ele diz: quando Deus nos manda arrependei-vos, isso significa arrependei-vos todo dia. Deus fala para Josué: não desvie do caminho. E isso é tão presente que no final da sua vida, quando Josué vai se despedir do povo, ele faz um discurso para toda a nação. Está lá em Josué capítulo 24. E aí ele chega naquele texto que você certamente já ouviu várias vezes, em que ele diz: escolham hoje a quem vocês vão servir. E ele diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí todo o povo responde: Josué, nós serviremos ao Senhor. E aí Josué diz o que no verso 19? Vocês não têm condições de servir ao Senhor.
Porque vocês são rebeldes e Deus é um Deus santo. Eu não sei se você sente, mas eu sinto um aperto no peito quando eu leio isso. Principalmente porque eu me imaginei tendo uma conversa com o Henrique. O Henrique está com 5 anos, amor? 5 anos? Daqui a uns 15 anos, ele vai estar com uns 20. Imaginamos que ele está indo, sei lá, para Campinas estudar medicina. Vou chutar alto, né? Eu chamo o Henrique. Filho, vem cá. Papai quer falar com você. Tá lá aquele rapaz, bonitão, igual o pai, estiloso, tal. Líder de jovens, baterista e tal e tudo mais. Vem cá, filho. E eu imagino eu falando mais ou menos assim para o Henrique. Você está indo para a faculdade, está saindo da casa de papai e mamãe. É só brincadeira, tá, amor? Tá. E aí eu falo com ele assim, desde o seu nascimento você está na igreja, cresceu na igreja, servindo a Deus. E eu olho no fundo do olho dele e falo, mas eu sei que você vai se afastar dos caminhos do Senhor. E ele diz, que isso, pai? Tá doido? Não, pai. Sou crente, sou servo de Deus. E eu respondo como Josué. Eu sei que você vai se desviar. Eu sei que quando você chegar lá, e a galera te chamar para as festas, e te oferecer cerveja, e as meninas tudo, olha que gatinho e tal, vamos lá. Eu sei que você vai se esquecer o que ensinou. Eu sei que você vai esquecer a palavra de Deus. E vai se desviar da fé. E aí ele fala algo, pai, que isso, pai? Jamais, jamais, pai, prefiro morrer. Fala, tá bem, então vem cá, então vamos orar e vamos renovar o seu pacto com o Senhor Jesus, para que você não se esqueça disso. Imaginou? É isso que Josué faz com o povo. Josué olha na cara do povo e fala, eu sei que vocês vão se desviar. Porque eu conheço vocês e conheço Deus, que Ele é um Deus santo. O caminho para poucos. E a quinta figura que eu tenho para ilustrar a porta estreita e o caminho apertado é do remanescente. Se você está acostumado a ler o Antigo Testamento, você está familiarizado com a figura do remanescente. O que é o remanescente? O remanescente é que será salvo. Vários profetas falam isso. De toda a nação de Israel, dos milhões de habitantes de Israel, é o remanescente que será salvo. O remanescente é o restinho, é a menor parte, é aquele punhadinho de gente. De todos os milhares e milhares e milhares de israelitas que conhecem a lei de Deus, o remanescente será salvo. Pouquinho, um cadinho. Em bom mineirês, um cadinho de gente. Tudo isso é o pano de fundo para Jesus encerrando o sermão. Eu não sei se você percebeu isso aqui em Mateus 7. Jesus está terminando o Sermão do Monte. E aqui, digamos, no epílogo do Sermão do Monte, ele começa dizendo: entrai pela porta estreita e andai pelo caminho apertado. E agora eu quero apresentar para você um pouquinho do caos. Por que eu estou falando tudo isso? Quer dizer, antes disso, eu me lembrei. Está olhando essa galera aí? Tirando eu e a Sinara, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Quantos dessa turma serão o remanescente? Quantos? O remanescente é o que será salvo. Pensa nisso.
Pensa no grupo das crianças que saiu aqui agora, está lá no culto infantil, com a Aline e a Sofia. Quantos deles serão o remanescente que será salvo? Quando nós falamos Jesus Cristo é a esperança para a nova geração, a gente precisa necessariamente pensar nisso. Porque a situação atual é um caos relacionada à juventude, à nova geração nas igrejas. A nova geração tem fugido das igrejas, tem abandonado as igrejas. Estávamos conversando, eu e o pastor, irmão Alessandro, na semana passada, e ele estava falando dos jovens crentes que vão estudar medicina em outro país. E ele disse que a maioria absoluta se afasta dos caminhos do Senhor. E a pergunta é, vai ser diferente com seu filho? Vai ser diferente com as nossas crianças? É um caos, olha só. Visualiza só. Eu tenho aqui alguns dados. Eu fui fazer uma pesquisa na internet, coloquei lá jovens, fé cristã. Olha os resultados que aparecem no Google. Por que tantos jovens estão se afastando da fé? Porque os jovens cristãos abandonam as igrejas. 4 razões porque jovens cristãos abandonam a igreja. 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja. Um estudo de uma faculdade, um estudo do Gospel Mais, fala lá que 70% dos jovens abandonam a igreja. E esse caos vem misturado em muita coisa equivocada. Olha só, próximo slide. Anterior. Porque muitos jovens evangélicos se desviam. Aí tem uma matéria que diz assim: nossos jovens e adolescentes são doutrinados de uma forma terrível nas escolas, e isso tem feito eles se afastarem de Deus. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não percebeu. A nossa escola tem muito defeito. O nosso sistema de ensino, especialmente no Brasil, tem muito defeito. Mas a escola não faz jovem nenhum se afastar da fé. Faculdade faz com que 70% dos jovens abandonem a fé. Errado. Faculdade, meu irmão, não faz ninguém se afastar da fé. Não é o que acontece na faculdade que vai fazer o seu filho se afastar da fé. É o que acontece aqui dentro. É o que acontece dentro da nossa casa. Olha só algumas coisas que eu pesquisei. 2 estudos relacionados. 2 estudos realizados pelo Grupo Barna, quanto pelo USA Today, descobriram que quase 75% dos jovens cristãos deixam a igreja após o ensino médio. Uma das principais razões por que fazem isso é o ceticismo intelectual. Este é um resultado da nossa juventude não ser ensinada na Bíblia, em suas casas e igrejas. No site do Cristãos na Ciência, o ABC2, que é um site excelente, pesquisas indicam que a maioria dos jovens cristãos são tão sexualmente ativos quanto seus amigos não cristãos, embora não sejam mais conservadores em suas atitudes sobre a sexualidade. Está aí, ó. Será diferente com os nossos jovens? Ao longo de mais de uma década, entrevistando adolescentes e jovens e adultos, os pesquisadores de Barna, que é um centro de pesquisa nos Estados Unidos, continuaram a encontrar um número pequeno, mas significativo de jovens cristãos que vão contra a tendência geral de abandono da igreja. Graças a Deus que é um número significativo, mas é pequeno. Olha só, isso aqui eu passei para os pais algum tempo atrás. Apenas 10% dos jovens cristãos na faixa dos 20 anos têm uma fé resiliente. Tem uma fé sólida. Tem uma fé que aguenta os impactos do mundo lá fora. 10%. Se pensarmos em 10 dos nossos jovens, a gente está falando que 1 terá uma fé resiliente. Depois eu vou falar mais sobre isso. No estudo que eles fizeram, na pesquisa que fizeram com milhares de jovens e adolescentes dos Estados Unidos, o resultado foi esse aí. 22% são
pródigos, ex-cristãos, cresceram na igreja, mas não se identificam, não se declaram mais como cristãos. 30% são os nômades, ou os cristãos faltosos, aqueles que ficam mais de um mês sem aparecer numa igreja. 38% são frequentadores habituais, se descrevem como cristãos e até frequentam a igreja, mas não têm crenças fundamentais ou comportamentos associados a ser um discípulo de Cristo. Apenas 10% tem uma fé resiliente. E o que é isso? 4 pontos aí. Frequentam a igreja pelo menos uma vez por mês e se envolvem na igreja mais do que apenas assistir os cultos. Você tem estimulado o seu filho a se envolver na igreja, não apenas assistindo cultos? Eles confiam firmemente na autoridade da Bíblia. Eles estão comprometidos com Jesus pessoalmente e afirmam que Ele foi crucificado e ressuscitado dos mortos para vencer o pecado e a morte. E em quarto lugar, eles expressam o desejo de transformar a sociedade geral como resultado da sua fé. 10%. Não é muito diferente a nossa realidade. E o nosso desafio, a nossa oração, é que nós estejamos empenhados para criar filhos, jovens, preparar os nossos filhos e crianças dessa igreja para que eles tenham uma fé assim, uma fé resiliente, uma fé sólida, uma fé que não vai sofrer nenhum arranhão, nem se ele pegar o professor mais ateu que tem em toda a faculdade. Eu quero terminar com o terceiro ponto dessa mensagem, que é a esperança. A esperança. Mas antes de falar da esperança, ou para falar da esperança, eu quero passar 5 verdades, no mínimo incômodas, de um texto muito bom, de um site, Reforma 21, não consegui encontrar o nome do autor, mas ele tratando desse assunto, do desafio das novas gerações, ele fala várias coisas, depois, se alguém quiser, eu posso encaminhar o texto, mas ele diz algumas verdades, e eu selecionei 5 aqui para você. A primeira que ele diz é: nós pegamos a fé histórica, 2000 anos de fé antiga, vestimos de xadrez e calças jeans skinny, e tentamos vender isso como legal para nossos jovens. Mas isso não é legal e nem é moderno. O que estamos entregando é uma imitação barata do mundo que fomos chamados para evangelizar. Tem muita gente por aí fazendo isso. E muitas vezes nós somos tentados a fazer isso. A segunda verdade que ele colocou é: muitos jovens evangélicos foram mimados em uma estufa, nem tanto igreja, nem tanto mundo. Eles não veem o caminho completo do evangelho para todas as fases da vida. Em vez disso, nós silenciamos a mensagem, aumentamos o volume de som e agimos surpresos quando eles ficam espertos. Porque eles vão ficar espertos. Vai ter um dia que aquele papo de, não, é porque é assim, Deus não gosta que você faz, não vai colar mais. Vai ter um dia que aquele papo de, pai, por que não pode beber? Ah, porque não pode, crente não bebe. Vai ter um dia que não vai rolar mais. Vai ter um dia que, por que não pode transar antes do casamento? Por que não pode ver pornografia? Porque não pode, errado, ponto final. Vai ter um dia que não vai dar mais para isso. Eles ficam espertos. E talvez seja tarde demais. A terceira verdade: a maioria das nossas igrejas está mandando jovens ao mundo vergonhosamente ignorantes da nossa fé. Eles chegam numa faculdade, pegam um professorzinho meia boca e são dizimados, estraçalhados. Não aguentam nem o começo.
E isso é uma responsabilidade nossa. E isso é muito sério. Sempre lembro de uma grande amiga nossa na igreja, foi estudar biologia aqui na UniOeste, e ela falou que chegou no momento que ela passou a agir dentro da classe como se ela não conhecesse a Cristo, ela deixava a fé dela fora do campus da faculdade, porque ela não conseguia lidar com aquilo. Preparo nenhum, zero. A quarta verdade é que a maioria das nossas igrejas, não, essa eu já falei. A quinta, ao invés de uma fé externa, objetiva e histórica, nós estamos dando aos nossos jovens uma fé interna e subjetiva. Isso é muito sério. Muito sério, porque essa fé interna e subjetiva está impressa inclusive em muitos adultos. Ah, eu acho isso, eu sinto isso, ah, eu amo Jesus. Uma fé sentimentaloide, uma fé romântica, uma fé que não toca na realidade nua e crua da vida. A igreja evangélica não está ensinando os catecismos, os fundamentos da fé aos nossos jovens. Nós estamos simplesmente incentivando-os a serem gentis e amarem a Jesus. Graças a Deus eu sei que a nossa igreja, nesse ponto é uma exceção. Porque eu sei que se você está trazendo o seu filho adolescente na IBD, lá com a Anne, ele está recebendo alimento sólido. As nossas conversas, os nossos encontros na sexta-feira, é pauleira. Mas é uma exceção. A esperança é nós comunicarmos para ele que não há outro que o salve. Mas não é falar de Jesus como, ai, eu amo Jesus, simplesmente. Mas é ensinar o caminho estreito, o caminho apertado, o caminho que exige mudanças na nossa vida, que exige ajustes na nossa vida. É levar a sério a inteligência deles. É reconhecer os desafios monstruosos que eles vão enfrentar dia a dia. E longe da gente, longe de você. Porque eu sei que as maiores lutas que os meus filhos vão passar, vão ser longe de mim. E eu preciso investir muito pesado, para que quando eles saírem de casa, eu esteja tranquilo, sabendo, Ele está preparado. Jesus Cristo é a esperança para a nova geração. E isso implica em nós uma responsabilidade gigantesca. Para que eles conheçam Jesus de fato, Jesus de verdade, uma fé objetiva, uma fé histórica, uma fé conectada ao mundo real. Conversava com uma mãe essa semana e falava muitas vezes, a gente fica fingindo que as coisas não acontecem. Fica fingindo que não existe desejos sexuais, fica fingindo que não existem as tentações. E a gente não se prepara devidamente. Uma mãe me disse que na sala da filha fizeram uma pergunta e metade das meninas se declararam bissexuais. Isso numa turma de 12, 13 anos de idade. Jesus Cristo é a esperança para a nova geração. E isso coloca um peso e uma responsabilidade muito grande sobre nós. Então eu quero que você ore nesse momento. Por você como pai, por você como líder dessa igreja. Dizendo, Senhor, ajude-nos. Ajude-nos a apresentar o Evangelho, um Evangelho eficaz, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho que realmente transforma a vida dos nossos filhos. Um Evangelho que realize uma obra tão grandiosa nos nossos filhos, que a fé deles não vai ser nem arranhada.
quando eles entrarem numa faculdade, quando eles encontrarem os desafios da vida. Senhor Jesus, a oração que nós fazemos nessa noite é que nós honremos a responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós, como pais e como igreja. Que nós, ó Pai, de fato estejamos empenhados em comunicar aos nossos filhos, em comunicar às crianças dessa igreja, em comunicar aos jovens e adolescentes dessa igreja, um evangelho poderoso para os salvar. Um evangelho que de fato transforma suas vidas, transforma seus pensamentos. Um evangelho que afeta a vida deles em todos os níveis. Ó Senhor Jesus, que eles de fato conheçam um Jesus real. Um Jesus, ó Deus, que realiza mudança e transformação completa em suas vidas. Porque se isso acontecer aqui, nós sabemos, ó Pai, que eles estarão preparados para lidar com todos os desafios que certamente virão. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.